Fala pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui na área para mais uma semana de vídeo aula, para mais uma semana das nossas aulas da quarentena, né? E na aula de hoje, né, como vocês podem bem ver, a gente vai trabalhar aqui com a nossa disciplina de filosofia, tá? E nela a gente vai fazer uma correção do nosso teste com consulta, assim como a gente fez nas nossas aulas de sociologia, perdão, e na nossa aula de história também. No entanto, antes da gente começar, né, a fazer a nossa correção aqui do nosso teste com consulta, né, eu vou dar o mesmo recado que eu passei na aula de sociologia, né, que estamos gravando aqui no dia 25, né, de maio, ou seja, estamos gravando após, né, o fim do prazo de entrega dos portfólios e dos testes com consulta de vocês, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês, vamos lá o seguinte, gente. Na aula de história, eu fiz uma análise um pouco mais aprofundada sobre os testes, né, e os portfólios que eu já corrigi. Obviamente, eu não dou nome de ninguém, né, porque foram diversos portfólios e testes com consulta que já foram corrigidos, então eu não faço ideia de quem eu corrigi, quem eu não corrigi, né, como eu corrigi e por aí vai, porque são muitos, né, então eu não tenho como, né, falar de casos, né, específicos. Então, lá eu fiz uma análise genérica do que eu observei em todos os portfólios e testes com consulta corrigidos até agora em todas as minhas disciplinas que eu tenho com vocês. Então, antes de vocês assistirem a aula de sociologia, assistirem a aula de filosofia, eu recomendo que vocês assistam primeiramente a aula de história, que lá eu faço justamente essas análises que eu acho extremamente importante de a gente ver, da gente pensar e fazer uma autorreflexão, né, em relação a esses trabalhos, a esses portfólios, né, como um todo, beleza, gente? Então, assistam lá primeiro e aí depois vocês podem assistir a aula de filosofia ou a aula de sociologia, na ordem que vocês quiserem, não há problema algum, tá? Não há uma ordem cronológica para vocês seguirem. Eu estou dando uma recomendação só de que assistam primeiro a de história, né, por conta dessa análise um pouquinho mais aprofundada que eu faço e que serve também para sociologia e que serve para filosofia. Tudo bem, gente? Então, dito isto, né, se você já assistiu a aula de história, se você já assistiu a aula de sociologia, só falta agora de filosofia, né, vamos lá corrigir o nosso teste com consulta de filosofia, gente. E aí, vamos lá, né, esse nosso teste ele é dividido em 5 questões discursivas e 5 questões objetivas. A gente vai começar primeiro com as nossas questões discursivas. E a primeira questão, ela vai trabalhar com qual é a relação entre poder e força, tá? Essa questão, ela vai nos remeter, ela vai nos remontar naquela nossa videoaula que a gente trabalhou com a temática de filosofia política, né? E aí eu falei naquela aula sobre, né, os conceitos do termo política, né, falei com vocês sobre a questão do poder e força, da legitimação do poder, da questão da institucionalização do poder. E aí eu lembro que quando eu falei em relação a um dos conceitos de política, eu falei com aquela ideia de que é administrar, é gerir a cidade, a vida das pessoas, a vida de uma nação efetivamente, tá? Mas para a pessoa fazer política, eu lembro que eu trabalhei com vocês de que é necessário ter poder. Então, o poder a gente vai entender como um conceito para autoridade, para a ideia de autoridade. Então, para você fazer política, você precisa ter poder. Só que para você ter autoridade, você precisa ter, antes de tudo, a ideia de força, tá? Então, política envolve uma relação entre poder e força, tá? Para eu ter poder, é necessário que eu tenha força. Só que eu lembro que eu comentei com vocês que essa ideia de força não é uma ideia de uma força
física, não é uma ideia de uma força violenta. Em regimes democráticos, como a gente discutiu naquela aula, como eu apontei para vocês naquela aula, existe uma ideia de um poder, de uma força, perdão, mas essa força ela é uma força ideológica, uma força no campo, no ramo das mentalidades, beleza? Tá? Então, dentro de uma democracia, você consegue conquistar o poder, você consegue conquistar a autoridade a partir do ramo, né, dos pensamentos, a partir do campo ideológico, de você conseguir trazer, né, indivíduos, conseguir trazer pessoas na sociedade para o seu lado, né, de que elas vão legitimar o seu poder, né, a partir do campo das ideias, a partir do campo do pensamento, na qual as pessoas vão concordar com essas ideias, vão entender que essas ideias são progressistas, são benéficas para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Agora, quando a gente vai trabalhar, né, e isso é importante a gente deixar claro, né, quando a gente vai trabalhar, né, com a questão de uma ditadura, aí sim, né, a gente pode observar que esse poder ele pode ser conquistado sim através de uma força física, através de uma força violenta, né? Por mais que, né, eu já tenha falado em algumas aulas com vocês, né, em relação à questão da legitimidade do uso da força, né? Eu já trabalhei com vocês que o único que tem a legitimidade de usar força é o Estado em si, tá? E aí também o Estado quando há necessidade, né? Tem que se analisar se há necessidade, se pode se fazer isso ou não, tá? Então a gente tem que trabalhar justamente essas coisas em relação, tá, ao uso da força, na relação com o poder, essas coisas como um todo. Tudo bem, gente? Podemos passar. Eu acho que essa questão aqui era bem simplesinha, né? Infelizmente, eu vi muita gente, né, que só copiou essa questão da internet, né? Procurou lá, jogou no Google a questão, né, qual a relação entre poder e força, e aí viu a primeira, né, frase que apareceu na internet, no Google, jogou aí, infelizmente, né, aquela relação ali, né, não possibilita acertar a questão em si, né? Enfim, mas essa questão estava muito fácil, era só assistir as nossas aulas que não tinha erro algum, tá? E aí, fechamos a questão número 1, agora a gente vai para a questão de número 2, que fala o seguinte: explique o porquê, ao contrário do que comumente se pensa, o conflito é inerente à democracia. E aí, para a gente falar dessa questão, né, eu vou juntar logo ela com a questão de número 3. E a 3 ela vem falar o seguinte para a gente, ó: aponte e explique quais são os 3 pilares essenciais para a existência da democracia. Então vamos lá, gente. Essa questão número 3, só para a gente lembrar, né, é uma questão que ela também faz parte do nosso teste com consulta de sociologia. Porque a gente trabalhou com a temática, né, uma aula interdisciplinar entre sociologia e filosofia, que obviamente elas trabalhavam com a mesma temática. E aí, quais são os 3 pilares essenciais para a existência do regime democrático? A resposta dessa 3 é simples, né? Inclusive, eu já falei com vocês na aula de sociologia dessa semana, na correção, né, do teste com consulta de sociologia. Os 3 pilares essenciais para a democracia são nada mais, nada menos que, tá, o conflito, a abertura e a rotatividade, tá? Rotatividade é aquilo que a gente trabalha, né, da não permanência de um mesmo governante no poder, ou seja, de que há uma alternância, né, da figura que controla a política em uma determinada região, porque isso é uma característica básica do regime democrático, né? A questão da abertura, aquilo que a gente já falou na nossa aula, né, em si, a gente também trabalhou aqui na aula de sociologia, na correção do teste de consulta de sociologia, que a abertura é a liberdade de crença, liberdade de opinião, liberdade de ideias, liberdade de expressão, né? Então é necessário que exista isso, que não haja censura, essas questões como um todo. E, por fim, que também faz parte da pergunta de número 2, da questão de número 2, que é a ideia do conflito. O conflito ele é necessário para a existência de um regime democrático, tá? Porque não existe democracia com a existência de apenas uma ideia, né, de uma
única verdade, até porque no ramo das ciências humanas, a gente trabalha que não existe a ideia de uma verdade absoluta, tá? Então, por exemplo, no campo da história, não existe a ideia de uma verdade absoluta. Existem diversas visões, existem diversos pensamentos. Porém, o que a gente tem que trabalhar? Que esses pensamentos eles têm que ser construídos de forma racional, né? Tem que ser construídos de forma justa, né? De forma legítima, tá? Então, a gente trabalha justamente com essas ideias. Então, dentro da democracia, é necessário que se tenha um conflito, tá? E aí esse conflito, mais uma vez, não é um conflito violento, né? Não é um conflito físico. Quando a gente fala em conflito, a gente fala baseado na ideia de um conflito ideológico, de um conflito de pensamentos, né? No debate de ideias, marcado justamente por esse debate respeitoso, na qual você consegue ouvir o outro lado e o outro lado consegue te ouvir, e a partir dessa discussão dessas ideias, vocês conseguem chegar, né, ou a pessoa consegue chegar numa conclusão própria, né? Então, é justamente essas ideias. No entanto, esse conflito de ideias, eles têm que respeitar alguns limites, né, como, por exemplo, não aceitar o discurso de ódio, tá? Então, dentro da democracia, né, o discurso de ódio, ele não pode ser aceito, tá? Então, ele não é bem-vindo dentro de um regime democrático, como a gente possa imaginar, ou como alguns possam imaginar baseado nessa ideia. Então, o discurso de ódio, ele não faz parte desse conflito, tá? Que eu estou trabalhando com vocês em relação a inerente à democracia. A democracia, ela preza pelo direito, tá? De te dar, né? De defender, né? Que você tenha a liberdade de opinião, a sua opinião, mesmo que eu não concorde com a sua opinião. Então, quando a gente fala em democracia, é defender que você tenha a sua ideia, por mais que eu não concorde com a sua ideia. Mas eu vou defender o direito de você dar a sua ideia. A não ser, obviamente, quando dentro da democracia se trabalha com o discurso de ódio. E aí entra justamente naquilo que eu coloquei para vocês. Beleza? Então, eu acho que com essa explicação a gente consegue, né, matar a questão número 2 e a questão número 3 também, gente, tá? Agora, já que a gente fechou a 2 e 3, eu acho, né, tenho certeza, que a gente pode partir para a questão de número 4. E aí a questão de número 4, ela vem e fala aponte abaixo algumas características do pensamento de Alex de Tocqueville, né? Quando a gente vai falar dele, a gente obrigatoriamente tem que remontar a nossa aula, né, de liberalismo e democracia, né? Eu lembro que naquela aula a gente falou, além dele, dos pensadores, né, ingleses, que é o Jeremy Bentham e Mill, né, que eles são da escola do utilitarismo. A gente falou sobre os movimentos do século XVIII que vão levar, né, a movimentos, né, outros movimentos que busquem, né, uma maior igualdade, uma democracia efetivamente, que não buscassem só a ideia de uma liberdade, né, mas a democracia efetiva, né. Então, nessa aula a gente falou justamente isso. E aí, quando a gente falou da Alex de Tocqueville, né, a gente falou com a ideia de que ele era um filósofo francês, né, e ele era do período do movimento iluminista, e em uma de suas viagens, né, ele viajou para os Estados Unidos, e o estudo, a base de pensamento dele, né, do livro dele sobre a democracia na América, vai ser justamente o que ele vai observar nos Estados Unidos. E aí a maior preocupação de toda a análise, né, de toda a teoria do Alex de Tocqueville durante todo o período, durante toda a sua vida acadêmica, né, científica, vai ser, né, uma busca por uma resposta se era possível, né, você aliar a ideia de uma liberdade com a igualdade, né? As perguntas que ele vai fazer vai ser justamente nesse campo. Se eu buscar a igualdade, eu consigo manter a liberdade? Então ele tenta sempre se questionar e buscar, né, soluções, né, e respostas para a construção de um regime democrático efetivamente, que possa ser capaz de unir a liberdade e a igualdade. Ele tenta chegar nessa conclusão, se é possível ou não. Havia um temor muito forte por parte dele, né, de uma concentração de poderes nas mãos de um governante, e que essa concentração de poderes se caracterizasse como um governo da maioria, com a vontade da maioria, que pudesse enganar, que fosse um governo pela vontade da maioria. Então, o Alex de Tocqueville ele vai
trabalhar muito, né, esse pensamento sobre a ideia de liberdade e igualdade, né, dentro da sua teoria, se isso é possível dentro de um regime, né, democrático em si, tá? Então, Alex de Tocqueville, ele também vai trabalhar com essa questão aí. E aí, fechamos aqui a questão número 4, e aí agora a gente vai partir para a questão de número 5. A questão número 5 vem e fala o seguinte: aponte e explique alguns dos eventos que levaram à intensificação da busca pela expansão dos ideais de liberdade e igualdade na Europa da Idade Moderna. E aí, mais uma vez, retornando, né, aquela nossa aula de liberalismo e democracia. O que a gente tem que lembrar, gente? Vamos lá. A gente tem que parar para pensar sobre a Europa do século XVIII, tá? A Europa do século XVIII, ou o século XVIII, vamos colocar assim, é o que a gente coloca, é o que a gente determina como o século das luzes, porque vai ser justamente naquele momento que vai predominar os ideais do iluminismo, né? E aí, dentro do iluminismo, né, ele vai ser responsável por influenciar alguns movimentos, né, políticos e econômicos dentro da Europa daquele período. A gente vai ver, né, no século XVIII, em meados do século XVIII, a Revolução Industrial, né? E no fim do século XVIII a gente vai observar a Revolução Francesa, que vai ocorrer entre os anos de 1789 e 1799. O grande lema da Revolução Francesa era a ideia do liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então a Revolução Francesa ele vem com esse movimento, né, de busca por liberdade e igualdade. No entanto, o que a gente vai observar? Que como foi um movimento liderado, caracterizado, né, por um controle da classe burguesa, essa liberdade, essa igualdade que vai se buscar é uma igualdade só no campo jurídico, tá? Então eles não vão buscar uma igualdade social, uma igualdade no campo econômico, efetivamente. No entanto, o que a gente vai observar? Que tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa, os dois eles foram responsáveis por abalar as estruturas de dominação do que a gente entende como a monarquia absolutista que predominava na Europa, nos estados nacionais modernos da época. Então a gente vai notar que, principalmente, a Revolução Francesa, ela vai ser um marco de transição, né, de um mundo, né, moderno, da era moderna, para o mundo contemporâneo, onde que vai predominar aquelas ideias, os ideais do movimento capitalista como um todo, tá? É a partir disso que a gente vai ver o surgimento de outros movimentos que vão contestar essa situação, né, de falta de liberdade e desigualdade existentes. Então a gente vai notar que a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, eles foram os responsáveis por começar a fazer um processo, né, que vai, né, incentivar, né, diversos movimentos operários que vão buscar a luta pela igualdade e essas questões como um todo, tá? Então quem trabalhasse justamente com esses movimentos da Europa, né, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, né, a busca por uma igualdade jurídica, com certeza, né, iria se dar bem nessa questão aí. Tudo bem, gente? Então aqui a gente consegue, né, fechar todas as nossas questões discursivas, né? E aí agora a gente vai começar a partir para as nossas questões objetivas, né? Então vamos lá para elas, né? A primeira questão objetiva, ela vai falar o seguinte aqui pra gente, tá? Leia a letra da canção a seguir, né? E aí aqui está a canção é do Lulu Santos, né? E fala como uma onda, né? E ela fala o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Da mesma forma como canta o poema contemporâneo, que vê a realidade como uma onda, assim também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos, que denominavam, a realidade da physis, tá? A característica dessa realidade representada também na música do Lulu Santos é o ou a, né? Então a resposta dessa aí vai ser o fluxo, tá? Quando a gente vai falar dessa questão, a gente tem que trabalhar com a ideia do mobilismo,
né? Lembra que a gente falou nas nossas aulas que dentro dos filósofos pré-socráticos, por mais que a gente chame esses caras de pré-socráticos, eles não eram de um tempo anterior a Sócrates, muitos deles eram contemporâneos, né? Então, dentro desses filósofos pré-socráticos, na qual eles vão estar muito preocupados com a ideia da physis, a ideia da arqué, né? A física seria a ideia da natureza, né? Vão ter os pensadores que vão degladiar, né, filosoficamente, se é que a gente pode dizer assim, da ideia do mobilismo e a ideia do imobilismo. E aí a questão está pedindo para a gente, né, ver qual desses pensamentos está se colocando ali. Obviamente não poderia ser a B, a estática, né? Está dizendo que a vida vem em ondas como o mar no infinito, ou seja, há um fluxo constante, tá? Então aí essa questão está fazendo nos remeter à ideia do mobilismo dos filósofos, dos pensadores pré-socráticos do campo do mobilismo. Tudo bem, gente? Essa questão facinha é basicamente muito mais interpretação do que qualquer outra coisa em si, né? Então, beleza, fechamos a questão de número 6. Agora aqui a gente vai para a questão de número 7, que é um outro poema que fala o seguinte: as coisas é o título. E aí fala: o encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza. No entanto, amiga, se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má. É acaso singular. E deixa-me te dizer em segredo. Um dos grandes segredos do mundo é simplesmente porque não houve nunca quem lhes desse ao menos um segundo olhar. Mário Quintana. Vocês perceberam que eu soube declamar o poema perfeitamente, né? Declamei o poema muito bem, né? Sou assim, especialista na área. Enfim, o Mário Quintana traduziu nesse poema um sentimento comum entre os primeiros filósofos com relação à natureza, o encanto e o medo do sobrenatural. Os primeiros filósofos tiveram como principal preocupação a resposta correta vai ser a opção A, cosmologia, estudando a origem do cosmos, contrapondo a tradição mitológica das narrativas cosmogônicas e teogônicas, tá? Então, justamente aquilo que eu falei, eu lembro que eu falei com vocês que havia uma busca, havia uma discussão muito forte, né, antigamente, em tentar explicar a realidade através dos mitos, através das tradições, até o momento que surgem esses filósofos pré-socráticos, onde eles vão tentar buscar explicações para o que acontece, né, na vida, para o que acontece na realidade, através da natureza, através da observação da natureza. Então eles vão estudar a origem do cosmos, tentando buscar explicações mais racionais para contrapor aquelas explicações mitológicas, aquelas explicações tradicionais que existiam naquela época, beleza? Então a resposta daí é a opção A, tá? Agora a gente vai aqui para a questão número 8. Perdão. A questão número 8 fala o seguinte, gente, vamos lá. A natureza falhou a voz, né? Muito tempo gravando aula, muito tempo falando, gente. Então isso pode acontecer. Peço perdão, né? E aí não dá para interromper a aula agora, porque a gente já está gravando há muito tempo e daria muito trabalho na edição, tá? Então vamos lá. A natureza colocou o gênero humano sob domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada a norma que distingue o que é o certo do que é o errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Esse texto é do Jeremy Bentham. E aí vem outro texto que é do Kant. O Kant fala o seguinte: existe só um imperativo categórico, que é este: age apenas segundo a máxima que você gostaria de ver transformada em lei universal. Kant e Bentham são dois filósofos que, quando comparados, se mostram bastante divergentes em inúmeros pontos. Na moralidade, encontramos talvez o debate mais central entre ambos. Enquanto Kant defendia uma moralidade baseada na razão e que buscava um princípio universal, Bentham defendia uma. Resposta correta dessa aí, gente, é a D,
visão utilitarista, acreditando ser necessário um cálculo dos prazeres, visando máxima felicidade e mínimo prejuízo, tá? Então, a teoria utilitarista, da qual Bentham faz, tá? Ele vai fazer justamente um cálculo entre os prazeres, tá? E os prejuízos causados, e ver qual das ações vai gerar mais prazer do que prejuízo. Dessa equação, vamos dizer assim, sairia aí a ideia da felicidade. Ou seja, a maior preocupação da escola utilitarista era ver quais medidas, quais ações iriam gerar a felicidade geral, tá? Ou seja, onde iria gerar uma maior felicidade em relação a uma menor infelicidade, tá? Então, se a maior parcela da sociedade, né, se tornasse feliz por conta das ações, aquilo ali seria válido, beleza? Então, a teoria utilitarista ela vai trabalhar com a potencialização da felicidade geral, tá bom? Então, a opção correta aí é a D, tá bom? Vamos agora para a penúltima questão, número 9, que tem aqui, né, a capa do filme A Teoria de Tudo, né, baseado na história de Stephen Hawking, tá? A Teoria de Tudo acompanha a vida do astrofísico e suas descobertas. Também retrata seu romance com Jenny White, uma estudante de Cambridge, e o início de sua doença degenerativa. O título se refere, em linhas gerais, à tentativa do astrofísico de desenvolver uma teoria que unificaria em uma só estrutura todos os fenômenos físicos, da mecânica quântica à relatividade geral. Tal pretensão de uma teoria única para compreender toda a realidade não é algo exclusivo da física atual. Podemos perceber esta tendência, e aí a resposta correta aí vai ser a opção B, nas teorias dos filósofos jônios da escola de Mileto, tá? Então, a única que fala legal, né, dos pré-socráticos que a gente trabalhou nas nossas aulas é a opção B. Muita gente marcou a opção A no pensamento marxista do século XIX, tá? Não sei, né, de onde, né, foi trabalhada essa questão, porque até o momento em filosofia a gente não trabalhou, né, com as teorias marxistas do século XIX, tudo bem, gente? Então a opção correta aí é a B, tá? Agora a gente vai para a nossa última questão e começa a chegar no encerramento da nossa aula, né? E a questão fala o seguinte: a doutrina basilar da moral é a utilidade, posta a felicidade como princípio. Assegura-se que as ações são diretas em proporção à felicidade que possibilitam, e erradas em proporção à sua tendência a produzir o oposto da felicidade. Em utilitarismo, né? O utilitarismo constitui uma forma de ética que se baseia na finalidade da ação, independente da ação em si. O utilitarismo desenvolvido pelo inglês Bentham e Mill vê na finalidade da ação ética, resposta correta, a felicidade, assim como a nossa questão número 8 trabalha com a gente também, tá? Muita gente botou o prazer, mas na realidade não é a felicidade. Ele vai medir a felicidade, tá? O prazer, ele está na equação para conseguir medir a felicidade, para atingir uma felicidade geral. Tudo bem, gente? Então, mais uma vez, encerramos a nossa aula aqui. Conseguimos corrigir qualquer dúvida que venha a ter em relação a todas essas questões que a gente trabalhou. Basta entrar em contato, né, que eu vou solucionar, que eu vou tirar as dúvidas que vocês venham a ter. Tudo bem, gente? Mais uma vez, não deixem de ver o vídeo lá da aula de história, né, para vocês olharem e terem uma auto-reflexão. A gente tem uma reflexão, né, em relação a tudo isso que a gente trabalhou, pessoal. Valeu? Tá? Eu vou encerrar a nossa aula por aqui, né? Finaliza as 3 aulas da semana, a gravação dessas 3 aulas da semana. Não deixem de assistir todas elas, tá? E aí a gente se vê na semana que vem. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Se cuidem, se protejam. E na semana que vem a gente está aqui de novo, né, se encontrando nas nossas aulas à distância, nas nossas aulas virtuais. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até!